Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Esta videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa e nesta videoaula eu estarei fazendo a correção das atividades das páginas 244 a 248 do livro didático de língua portuguesa, tá? Então, se por acaso vocês errarem alguma questão, dá pausa na videoaula e faça a correção direitinho, ok? Que o Senhor possa abençoar essa aula em nome de Jesus. Bom, pessoal, começaremos a correção aí na página 244, onde nós temos a interpretação do texto, compreensão inicial. Número 1. Em seu caderno, explique o que, para a autora do texto, é a Era do Camaleão. Resposta do número 1. É a época em que os jovens transitam por diferentes tribos sem se fixar em nenhum com exclusividade. Número 2. Agora veja as páginas da revista em que o texto lido foi originalmente publicado. Observe todas as fotografias que ilustram o texto. Tenho certeza que vocês fizeram a observação aí destas imagens. Letra A. O que essas fotografias mostram? Resposta da letra A. Um camaleão e partes de corpos. Rosto, braços, nariz, cabeça, pernas. Letra B. Que relação se pode estabelecer entre a imagem do camaleão e as diferentes imagens de jovens? Resposta da letra B, da número 2. A imagem do camaleão reforça a característica de mudança constante de tribo entre os jovens, assim como o camaleão muda de cor conforme o momento. Número 3. A autora do texto reproduz uma citação de um psicanalista, Contardo Caligares. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória. Com suas palavras, explique no caderno o que é ter uma identidade transitória. Por mais que a questão peça para você responder com suas palavras, nós temos aí uma sugestão de resposta da número 3, que é ter uma identidade passageira, uma maneira de ser, uma maneira de ser que muda constantemente, que não é definitiva. 4. A resposta da número 4 é uma resposta pessoal, tá? Vamos aí para a atividade da página 245. Na página 245, nós temos a número 5, que também, a resposta da número 5 também é resposta pessoal. Então, vocês irão deixar aí a resposta que vocês já colocaram, tá? E nós vamos direto para a número 1, da linguagem e construção do texto. Adélia Chagas, autora do artigo de opinião lido, é uma jornalista, isto é, produz textos para veículos de comunicação de massa, jornais, revistas, rádio, televisão, internet, etc. Releia o título do texto. Eu sou normal. Observe o significado da palavra normal no trecho deste verbete de dicionário. Normal é um adjetivo de acordo com as normas ou que é habitual, comum. Letra A. Responda no caderno. O que significa ser normal de acordo com o artigo de opinião? Resposta da letra A. Significa ser aquele que transita livremente por diferentes turmas. Letra B. Assinale a alternativa que melhor completa a frase abaixo. A jornalista utilizou a primeira pessoa no título porque acertou quem marcou aí o segundo pontinho, que diz assim: quer que o provável leitor da revista, o jovem, se identifique com o texto. Tá? Agora nós iremos para a página 246. Na página 246 nós temos a número 2, que diz assim: releia este trecho do artigo. Ser radical é coisa do passado. Hoje, muda-se de tribo o tempo todo. Assinale a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Essa afirmação indica... Acertou aí quem marcou o primeiro pontinho. Indica o assunto do artigo, que é mostrar a mudança de comportamento das pessoas no decorrer do tempo.
Número 3. Leia a frase com que a autora inicia o texto. Se você perguntasse a um jovem dos anos de 1980 a que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. No caderno, copie dessa frase a palavra ou expressão que mostra a intenção da jornalista de aproximar-se do provável leitor do texto. Explique sua escolha. Então, a resposta aí é você. A palavra você estabelece um diálogo com o leitor, já que se dirige a ele. 4. Releia o título do artigo de opinião. Eu sou normal. Qual é o nome do sinal gráfico utilizado no início e no final da palavra normal? A resposta é aspas. Número 5. Assinale a ou as alternativa ou alternativas que explica ou explicam o uso desse sinal gráfico na palavra normal. Acertou aí quem marcou as letras C e D. C. Realçar palavras ou expressões. D. Indicar um sentido novo para a palavra no texto. 6. Em seu caderno, copie do texto mais 2 exemplos de uso desse sinal com a mesma função. Nós temos aí algumas possíveis respostas. Segunda família, turma, família, era do camaleão e burguesinhas. 7. Das alternativas da atividade 5, copie no caderno a justificativa para o uso desse sinal em cada uma dessas frases retiradas do texto lido. Nós temos aí a letra A. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória, defende o psicanalista e escritor italiano Contargo Caligares. A resposta da letra A aí é isolar citações, tá? Então, a função da aspas aí é isolar citações. B. Há 99% de chance de que ele responda eu sou normal. A função da aspa aí é indicar mudança de interlocutor nos diálogos. C. A instituição da turma como substituta da família mereceu os primeiros estudos nos anos de 1950. A função da aspa aí é realçar palavras. 8. Além de sinalizar o uso especial de palavras e expressões, o texto apresenta termos e expressões em inglês. Confira alguns deles. Então, nós temos aí algumas palavras em inglês, continuando aí na página seguinte, é a continuação da número 8, tá? Na página 247. Levando em conta o que você analisou da linguagem empregada pela produtora do artigo, o que ela parece supor sobre o provável leitor? Assinale a alternativa que melhor responde a sua pergunta. Acertou aí quem marcou a letra A, que está escrito: é um leitor interessado das mudanças do perfil dos jovens ao longo do tempo. Aí continuamos. Agora a atividade sobre a estrutura de um texto argumentativo, tá? Então, nós temos aí número 1. Essa atividade que está na página 247, tá? Número 1. Nos primeiros parágrafos, a autora apresenta uma visão histórica dos grupos de adolescentes. Assinale a afirmação que melhor indica a finalidade desses parágrafos. Acertou aí quem marcou a letra B. Situa um leitor em relação ao assunto a ser tratado, ajudando-o a compreender o texto, tá? Número 2. O quarto parágrafo apresenta a ideia central defendida pela autora. No caderno, copie uma frase desse parágrafo que expresse a tese defendida no artigo de opinião. Resposta: a frase que expressa a tese é: normal é aquele que transita livremente por diferentes turmas. 3.
Em seu caderno, copie do texto uma frase que represente um argumento empregado para defender ou sustentar essa declaração da autora. Não faz sentido brigar. Então, nós temos aí, né, os adolescentes, resposta, né, da número 3. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória, disse o psicanalista e escritor italiano Contargo Caligares, ou porque combater alguém que apenas se diverte de forma diferente. Melhor é ficar amigo para aproveitar diferentes tipos de programa. 4. Releia a frase que constitui o terceiro parágrafo, o último da ancoragem ou introdução. Esse quadro mudou na virada para o século XXI. Considerando a organização do texto argumentativo lido em diferentes parágrafos, escreva no caderno qual seria a função dessa frase no texto. Nós temos uma sugestão de resposta aí para a questão 4, que é: a função dessa frase no texto é fazer a ligação entre a visão histórica sobre jovens e a apresentação da tese sobre os jovens do século XXI a ser defendida pela autora, tá? Com isso, nós iremos agora para a página 248, que é a última página da correção, tá? Na página 248, aí nós temos a número 5. Para sustentar a tese defendida, o produtor de um artigo de opinião formula argumentos que podem ser de diversos tipos e formas, formatos, dados numéricos, citações de especialistas, exemplos ou enumerações, justificativas ou causas, comparações e outros recursos, para tornar o leitor cúmplice de suas ideias. No quadro a seguir, há alguns tipos de argumento. Releia os argumentos do artigo de opinião lido, transcritos abaixo, depois indique o ou os tipo ou tipos de argumento que cada um deles representa. Nós temos aí a letra A. Há várias explicações para o fenômeno. A primeira é que o significado das tribos se diluiu no começo dos anos de 1980. Ser punk era admirar um movimento de jovens ingleses desempregados com plataforma definida. Hoje, dessa tendência, restaram apenas os cabelos com corte moicano e as braçadeiras de couro, em vez de ideologia a acessórios. Então, a resposta da letra A aí é fato, comparação, exemplo. B, que pode ser esportivo, surfista, skatistas, cultural, pagodeiros, roqueiros, alternativos que gostam de MPB, ou relativo a outra vida, né? Clubes, darks. Resposta à letra B é exemplo ou enumeração. C. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória, defende o psicanalista e escritor italiano Contardo Caligares. A resposta à letra C é citação de especialista, tá? Número 6. Em seu caderno, copie o contra-argumento apresentado no texto de Adélia Chagas, a perspectiva positiva sobre a transição livre dos jovens entre grupos de várias tendências. Resposta à letra C, da questão 6. Entre os mais velhos que viveram tempos mais radicais, há quem veja nessa mudança constante um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos dias atuais. 7. A conclusão encerra o texto de opinião, geralmente reafirmando a ideia apresentada como tese. Qual é a ideia principal do parágrafo de conclusão que reafirma a ideia apresentada como tese na ancoragem ou introdução? Assinale a alternativa que responde melhor à questão.
Acertou aí quem marcou a letra B. Na verdade, o exercício da tolerância é uma conquista da geração de hoje, tá? A resposta da letra da número 7, tá? Número 8, a resposta pessoal. Com isso, nós fechamos aí a correção, tá? Das atividades aí do livro didático de língua portuguesa, das páginas 244 a 248. Fiquem com Deus, qualquer coisa estou no grupo do WhatsApp ou na plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima aula.